A paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Bom, estamos aí com mais um trabalho em nome do Senhor Jesus Cristo e mostrando através das Escrituras. Tá aí o padre, né? Paulo Ricardo e este outro cidadão aí da Canção Nova. E eles vão conversar um assunto, eu vou soltar o vídeo para que a gente possa entender daí em diante. Olha só o que esse senhor vai falar. Pergunta dessa: onde está na Bíblia que Jesus fundou a igreja? Meu Deus, Mateus 16, 17, 18, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. A minha, um pronome pessoal. Quer dizer, não é possível que uma pessoa que tem a Bíblia ali, viu lá, não entenda que o Cristo fundou a igreja no ano 30, mais ou menos, não sei, da era né? E colocou em torno dele os apóstolos e disse para os apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve, Lucas 10, 16. Como é que uma pessoa que lê tudo isso ainda tem dúvida que Jesus instituiu a igreja? E disse: as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Mas o senhor sabe por quê, professor? Porque eles acham, protestante acha que o mundo, né, se resume à cabecinha dele. Então, eles acham que igreja é uma instituição. Ou seja, ele quer que a igreja, Jesus tenha fundado a igreja, Jesus tenha ido lá no cartório e registrou o CNPJ da igreja, né, e pronto, agora tem igreja. Mas igreja não é isso, meu filho. Olha só o absurdo que ele vai falar. A igreja é muito mais invisível do que visível. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja é aquilo que está lá no céu. Igreja são os santos, igreja são os anjos, as pessoas que já estão salvas. Igreja são as pessoas que estão no purgatório. Isso é demais. Igreja são as pessoas que estão aqui na terra. Igreja é muito mais invisível do que visível. Respondendo, né, de agora em diante. Primeiro, falar para o padre Paulo Ricardo que na Bíblia, em nenhum lugar, a Bíblia fala sobre purgatório. A Bíblia diz que ao homem está determinado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Depois aqui eu mostro na Bíblia. Sobre a questão do cidadão que conversa com o padre, ele acredita, e todo católico acredita, que foi sob Pedro que Jesus falou que edificaria a igreja. Mas não é bem isso. Vamos ler o que o padre, junto com o cidadão lá, fala. Ok? Eu vou botar aqui na parte que interessa, que é para a gente entender bem sobre isso. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo que ele falou. Vamos ver aqui, do 16 ao 19, para que fique bem uma coisa bem interessante. Vamos lá? Versículo 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. É interessante que essa parte, dar-te as chaves do reino dos céus, não é a chave dos céus, é do reino dos céus. O reino de Deus, como disse o próprio Jesus Cristo, está dentro de cada um de nós. Não é as chaves do céu que Deus entregou nas mãos de Pedro. Também sabemos que após essa passagem aqui,
Jesus vai dizer para Pedro: para trás, Satanás. Então, porque Satanás estava ali peneirando Pedro, né, para desviá-lo. Então Jesus sabia que Pedro é carne e sangue. E Jesus sabia que Pedro era fraco. Então, o que Jesus está mencionando aqui é que edificaria a igreja e a porta do inferno não ia prevalecerão, que é futuro, né? É sobre o Espírito Santo, porque quem fez Pedro falar e dar esta afirmação que se encontra aqui no versículo 16, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o próprio Jesus viu que não era Pedro que estava falando. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, ou seja, o Espírito Santo que está nos céus. Mas meu Pai que está nos céus. Jesus estava falando aqui sobre edificar a igreja dele sobre o Espírito Santo. É por causa do Espírito Santo que habita hoje entre nós, aqueles que confessaram o Senhor Jesus Cristo, que se tornaram seus servos, seus discípulos de verdade, adorando e cultuando só a Ele, que o Espírito Santo age. Uma prova disso eu vou mostrar aqui em outro livro do Evangelho, lá no Evangelho segundo escreveu João. Olha só, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo do 7 ao 9. Olha só o que diz a palavra de Deus. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, no caso o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Versículo 10. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então o Senhor Jesus Cristo aqui deixa bem claro que é necessário o Consolador ficar entre nós. Ele tinha que partir e enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, para viver entre nós, para que as portas do inferno não prevalecessem contra nós que estamos aqui. Então é através do Consolador, do Espírito Santo, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E quem é a igreja? A igreja somos nós, eu, você que está vendo este vídeo, qualquer pessoa que confessa o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador passa a ser a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, tendo Jesus Cristo como cabeça, né, de todo homem, de toda mulher, e Jesus Cristo tendo como cabeça dele Deus Pai e Criador de todos nós. Aqui no Evangelho também, em Atos, no capítulo 4, versículo 11 e 12, fica bem claro qual a pedra a quem Jesus sempre confia e a qual pedra a quem sempre Deus confia. Não é Pedro, mas olha só, versículo 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, pedra principal. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nem mesmo o nome de Maria, a mãe de Jesus Cristo. Através do nome dela a gente não pode ser salvo, nem o nome de Pedro, nem o nome de nem outro ser humano, a não ser este Jesus. Olha, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu agradeço a esse trabalho do padre, dos outros padres aí, né, da Igreja Católica, que conseguiu manter esta verdade nesses 27 livros do Novo Testamento, pela a qual a própria palavra de Deus desmente todos eles quando eles dizem que Maria é mãe de todos, né? Quando a palavra diz que Jesus Cristo é Senhor de todos e que Maria é mãe do Senhor Jesus Cristo apenas. A Bíblia também nos ensina que a mãe de todos os seres viventes é Eva. É por isso que todo ser vivente já nasce em pecado. A palavra diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo.
Fico muito feliz de ver isso aqui, e homens adorando a Pedro, homens adorando a padres, homens adorando pastores. Que triste, né? Pessoas que estudam, dizem estudar tanto e adorando homens, em vez de adorar aquele que deve ser adorado, o único que deve ser adorado, o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Estamos falando de Escrituras, Efésios, capítulo 2, versículo 20, também confirma, diz assim, ó: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ou seja, a pedra principal. Isso é maravilhoso. Temos mais escrituras aqui para responder ao padre e a quem quer que tenha esse mesmo pensamento dele. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, está escrita assim a palavra do Senhor: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, e eu estou aproveitando esta oportunidade de mostrar a toda a pessoa que acredita que Maria pode salvar, que Maria é mediadora, que a Bíblia desmente essa pessoa, desmente o padre, desmente o papa, desmente quem for. Olha só: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então tá aí, padre. Aí quebra toda a sua farsa, toda a sua história. Todo padre ou todo homem, toda mulher que diz que Maria é mediadora, esta pessoa é mentirosa. Pois a própria palavra de Deus, que vocês fazem questão de dizer que são guardiãos dela, vos afirma justamente o contrário, afirmando que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Como eu mesmo falei, vou mostrar aqui também em Hebreus 9:27. Estamos aqui, ó, Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não existe essa história que o Senhor criou junto com outros homens de purgatório. Isso é outra farsa, outra mentira.